Saudações, meus queridos alunos dos nonos anos do Ensino Fundamental 2 do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Lavras. Hoje eu estou aqui para fazermos uma pequena revisão de conteúdos e resolução de atividades para fazermos o pareamento com a SPE. Uma das turmas está um pouquinho mais adiantada do que a outra, mas a dica da teacher aqui é que vocês assistam esta videoaula inteira com bastante atenção. Se tiver algum conteúdo que esteja aqui talvez um pouquinho repetitivo, pensa que isso é um reforço para ajudá-los na AV1, que está por vir. E desejo que todos vocês tenham muito sucesso nas próximas avaliações. Então, mãos à obra, vamos trabalhar! Let's go! Então, neste momento, eu gostaria que vocês abrissem a apostila de vocês na página 25. O livro já começa com algumas atividades. Adverbs of certainty são os advérbios que irão indicar uma maior certeza ou uma menor certeza em determinado assunto. E a gente já começa com a seguinte atividade. Check out the following sentences from the reading time section and identify the words that indicate how probable each fact is. Cheque as seguintes sentenças da seção de leitura e identifique quais são as palavras que indicam quão provável cada fato é. Então, agora eu não vou abaixar minha página por enquanto, para que aqueles alunos que não fizeram esta atividade tenham a oportunidade de fazê-la. Neste quadrinho verdinho aqui, nós vamos fazer a leitura juntos dessas frases aqui e vocês vão marcar, circular ou grifar aquela palavra que vocês acham que é um advérbio de certeza. Primeiro pontinho. If the sun were to start putting out more radiation, for instance, that would definitely warm the earth. Se o Sol começasse, por instância, a emitir mais radiação, isso definitivamente aqueceria mais a Terra. Pense e marque o nosso advérbio de certeza. O advérbio que está indicando a probabilidade de que isso aconteça. Segundo pontinho. But if that rate continued, it would probably be manageable, expert says. Mas, se essa taxa continuar, isto provavelmente será gerenciável, dizem os peritos. Então, pensem e marquem qual é o advérbio. Terceiro pontinho. The transition to cleaner energy certainly produces losers, like coal companies, but it also creates jobs. A transição para uma energia mais sustentável certamente produz perdas, como nas companhias de carvão, mas ela também cria mais empregos. Pensem e marquem. E agora, vamos ver se vocês acertaram. Então, aqui, o nosso primeiro advérbio de frequência é o definitely, definitivamente. Reparem sempre que quando nós temos dois verbos, o advérbio de frequência virá entre esses dois verbos. Aqui nós temos uma frase que está na segunda condicional. Oração subordinada que nós já estudamos nas nossas videoaulas anteriores. A segunda condicional, ela caracteriza sempre uma situação irreal, alguma coisa hipotética, alguma coisa que está lá no passado. Eu fico pensando, se acontecesse isso, tal coisa seria assim. Mas nós não temos o poder, nós não temos a máquina do tempo para retornarmos ao passado e alterar alguma coisa que já foi. Então, aqui nós temos dois conteúdos gramaticais presentes na mesma frase, que é a presença da segunda condicional e a presença dos advérbios indicando probabilidade. Então, olha só, se o Sol começasse a emitir mais radiação, está aqui a minha oração condicional com o meu verbo no simple past. Por instância, isso aqueceria, olha, would warm, aqueceria a Terra, aqueceria muito mais a Terra. Então, reparem aqui que o meu advérbio de certeza vem entre o would, que é considerado aqui um verbo modal, e warm, que é o meu verbo principal. Would mais verbo principal na forma base, característica das orações
principais quando estamos trabalhando com a segunda condicional, second if clauses. Segunda frase. But if that rate continued, it would probably be manageable, experts say. Perdão, meu probably não está bem marcado aqui. Então, aqui nós temos o nosso advérbio de frequência, né? Mas se essa taxa continuasse, repara que tem if e temos aqui um verbo regular no passado simples. Isso provavelmente seria would be, o verbo be não é ser estar, provavelmente seria gerenciável. Dizem os peritos, dizem os especialistas. Terceiro pontinho. The transition to cleaner energy certainly, energy é um nome, ou seja, é um substantivo. Aqui eu não tenho o verbo aqui antes, né? Certainly produces losers. Eu só tenho um verbo. Então, quando eu tiver um verbo só, eu vou colocar o meu advérbio antes desse único verbo que eu tenho. Então, a transição para uma energia mais limpa certamente produzirá perdas, como as companhias de carvão. Mas ela também cria empregos. Ok? Atividade 2, nós temos o seguinte. Tomando esses exemplos como base, escolha a melhor opção para completar as regras sobre os advérbios de certeza. Então, letra A. If there are two verbs and the adverb is usually placed after, antes, ou between the auxiliary verb and the main verb in affirmative sentences. Mentira, perdão, after é depois. Então, nós devemos colocar, quando nós temos dois verbos numa frase, o nosso advérbio ele vem após esses dois verbos ou ele vem entre esses dois verbos? Pensa em marcar after, após, ou between, que significa entre. Letra B. The adverb comes before, antes, or between most verbs except be. O advérbio ele vem antes ou ele vem entre a maioria dos verbos, exceto to be. Então, aqui está a nossa resposta. Olha só, se houverem dois verbos, o advérbio normalmente vem entre o verbo auxiliar e o verbo principal nas frases afirmativas. Se o advérbio vier antes, o advérbio vem antes da maioria dos verbos, com exceção do verbo to be. Agora, esse quadrinho aqui, eu me recordo bem de ter pedido para vocês marcarem, porque esse quadrinho, essa linha do tempo aqui, são essenciais para o nosso sucesso gramatical. Vejamos o que esse quadrinho nos traz. Adverbs of certainty are used to indicate how certain the speaker is of something. Os advérbios de frequência são usados para indicar quão certo o falante está em relação a alguma coisa. As you've noticed, we place adverbs after the auxiliary verb in affirmative sentences. However, we place them before the auxiliary verb in negative sentences. Os advérbios de certeza são usados para indicar quão certo o falante está em relação a alguma coisa. Como você pode perceber, nós posicionamos o advérbio após o verbo auxiliar nas sentenças afirmativas. Entretanto, nós posicionamos eles antes do verbo auxiliar em sentenças negativas. Então, toda vez que eu tiver um don't, um won't, alguma coisa com negação, esse advérbio vai vir antes desse verbo na negativa. Olha o exemplo. Aqui nós temos um exemplo. It will probably rain tomorrow. Provavelmente choverá amanhã. Então, eu tenho auxiliar do futuro will. Eu tenho o verbo principal chover, rain. Então, o meu advérbio de certeza veio entre os dois verbos. Então, aqui eu tenho dois verbos, o advérbio aqui no meio. Mas eu tenho outra frase. But the temperature definitely won't drop. Então, olha só, mas a temperatura com certeza ou definitivamente não cairá. Então, eu tenho aqui o meu advérbio de certeza e aqui eu tenho won't, que significa que eu tenho will mais not, eu tenho uma negação aqui. Então, toda vez que eu tiver a negação, o meu advérbio de certeza vem antes da negação. Temos outra coisa importante aqui para percebermos. The adverbs maybe and perhaps are usually placed at the beginning of a sentence. Os advérbios maybe e perhaps são normalmente posicionados no começo de uma sentença. Maybe clean energy will become more accessible in the near future. Pode ser, talvez, né?
Pode ser que a energia sustentável se torne mais acessível no futuro próximo. Então, maybe vem aqui no começo da frase. Aqui nós temos essa linha de probabilidade. Less certain, coloco menos aqui. São aqueles advérbios que são menos certo, que a gente tem menor certeza. Less significa menos. More certain, mais certeza. More significa mais. E aqui no meio, nós temos aqueles advérbios que estão aí indicando 50% de chances de que alguma coisa aconteça ou não. Eles ficaram no meio do caminho. Então, aqui, advérbios que indicam menor certeza. Perhaps, maybe. Os dois significam talvez. Ambos aparecem sempre no começo da frase. Os outros advérbios nós adotaremos as outras regras explicadas anteriormente. Probably, provavelmente. Likely, propensamente. São aqueles advérbios que indicam 50% de possibilidade. Surely, certamente, com certeza. Certainly, certamente. Definitely, definitivamente. São aqueles advérbios que indicam muita certeza. Então, aqui, nós temos essa primeira atividade aqui, que pede o seguinte. Rewrite the following sentences, adding an adverb of certainty that matches the level of probability indicated in parentheses. Então, nós temos aí um advérbio de probabilidade que está sendo indicado entre parênteses. As frases já estão prontas. Vocês deverão reescrevê-la, acrescentando o advérbio de frequência que foi indicado entre parênteses no local correto. Então, aqui a gente tem a expressão, cadê minha setinha que ela sumiu? Nós temos aqui a expressão very likely, muito provavelmente. Very likely vai estar aqui em mais certeza. Isso quer dizer que nessa frase eu vou reescrevê-la acrescentando surely ou certainly ou definitely no lugar correto. Winters will be hotter due to the global warming. Os invernos serão mais quentes devido ao aquecimento global. Então, eu tenho will, futuro, be, verbo principal. Onde é que eu acrescento a maioria dos advérbios? Entre o auxiliar e o principal. Então, eu vou acrescentar esse verbo aqui. Olha como ficaria a nossa resposta. Winters will definitely. O autor do livro escolheu esse aqui, mas poderia ser certainly, poderia ser surely. Definitely be hotter due to global warming. Os invernos irão definitivamente ser mais quentes devido ao aquecimento global. Letra B. It will stop snowing during our road trip. Irá parar de nevar durante o nosso passeio pela estrada. Então, aqui eu tenho it will stop. Will stop. Futuro, verbo principal. Less likely, menos propensamente, menor certeza. Então, eu posso usar perhaps, posso usar maybe. Quando eu tenho maybe ou perhaps, eu devo usar esses dois advérbios aqui aonde? At the beginning of a sentence, no começo de uma sentença. Então, olha como é que ficou. Maybe it will stop snowing during our road trip. Talvez pare de nevar durante a nossa viagem pela estrada. Se fosse perhaps, ficaria aqui no mesmo lugar. Então, lembrando, toda vez que tiver maybe, perhaps, a gente deve buscar aqui as nossas regras de colocação do nosso advérbio de certeza. Toda vez que tivermos também um verbo na negativa, nós devemos voltar esse quadrinho aqui e ver como é que funciona. Onde é que a gente coloca esse advérbio de certeza. Letra C. Weather forecasts won't be accurate. Won't. Negativa. A previsão de tempo não será certa, não será apurada. Então, onde é que eu devo colocar o meu advérbio? Antes da negativa. Eu vou usar um advérbio somewhat likely. Esse somewhat likely quer dizer que ele é mais ou menos. Tá aqui na metade do caminho. Probably, provavelmente. Likely, propensamente. Então, olha como é que ficou a nossa frase. Weather forecasts probably won't be accurate. Probably antes do won't. Want eu tenho aqui a minha negativa, probably aqui.
Letra D. Countries would reduce their emissions if they started profiting with it. Os países reduziriam as suas emissões, né? Se eles começassem a lucrar com isso. Então, eu vou usar uma expressão que indica muito propensamente, mais certeza. Posso usar uma das três. Então, onde é que eu vou? Vamos pensar no verbo. Que verbo que a gente tem aqui? Nós temos aqui would, que é o nosso verbo modal, e nós temos aqui reduce, reduzir, que é o nosso verbo principal. Temos dois verbos, não tem nenhum verbo negativo, então eu vou colocar o meu advérbio between, entre os dois verbos. Como é que ficou a nossa frase? Countries would surely reduce their emissions if they started profiting with it. Os países reduziriam com certeza as suas emissões se eles começassem a lucrar com isso. Aqui está indicando para a gente resolver as atividades 4 e 6 lá do Challenge Yourself, mas depois nós iremos fazer essas atividades todas juntos, em aula, ao vivo. Pronto, terminamos essa página. Aqui na sequência, nós temos essa outra parte aqui, enjoy. Isso aqui é um teste para vocês fazerem. How green are you? Quão sustentável você é? Então, você deveria fazer esse teste aqui. E depois vai ter um número, né? Você pode checar a sua resposta no material suplementar. Eu vou fazer só a interpretação disso aqui para você. It's time to get up. É hora de se levantar. Número 1. I have a long shower. Eu tomo um banho longo? Se sim, marca. I have a long bath. Eu tomo um banho longo de banheira. C. I have a quick wash. Eu dou uma lavada rápida. D. I have a quick bath. Eu tomo um banho de banheira rápido. 2. I use regular soap. Eu uso um sabão comum. Letra A. B. I use soap that is not tested on animals. Eu uso um sabão que não é testado em animais. C. I use bath salts or bubbles. Eu uso sais de banhos ou bolhas. Continuando aí. School time. Hora de ir para a escola. I usually go by car. Eu frequentemente vou de carro. I usually ride my bike. Eu frequentemente vou de bicicleta. I usually walk. Eu frequentemente caminho. I usually take public transportation. Eu frequentemente pego o transporte público. Então, aí vocês vão sempre pensando e marcando. 4. When I take notes on a piece of paper, quando eu faço anotações em um pedaço de papel, eu write on both sides. Escrevo em ambos os lados. Finish it of making a paper airplane. Acabo transformando o meu pedacinho de papel num avião. Write on the side of the paper, then ask for more. Escrevo só no lado do papel, depois peço mais. Time for a break. Hora do intervalo. I usually eat. Eu normalmente como chocolate or chips. Chocolate ou salgadinhos. Prepackaged biscuits and sandwiches. Biscoitos pré-empacotados ou sanduíches. Fresh fruit or homemade snacks. Frutas frescas ou lanchinhos feitos em casa. 6. After I eat, I throw my garbage. Após comer, eu jogo meu lixo on the floor, no chão, in the nearest trash can, na lata de lixo mais próxima, in the correct recycling bin, na lata de reciclagem correta. And we're back home. E estamos voltando para casa. 7. In my free time, I often, no meu tempo livre, eu frequentemente, text my friends while watching TV. Envio mensagens de texto para os meus amigos enquanto estou assistindo TV. Play sports or go to the park. Pratico esportes ou vou ao parque. Play computer games or surf the net. Jogo joguinhos de computador ou surfo na net. Read books and hang out with friends. Leio livros e saio com amigos. E finalmente, a nossa última questão. When I'm relaxing, I usually have 1 or 2 electrical appliances on, light, cell phone, computer, tablet, air conditioner, TV, radio, speakers, etc. Então, aqui é para mostrar
a quantidade de aparelhos elétricos que você deixa ligado. Então, quando eu estou descansando, eu normalmente deixo 1 ou 2 aparelhos elétricos ligados. Aí vocês vão grifar o que está entre parênteses aí, os aparelhos ou o tipo de coisa que gasta energia que você costuma deixar ligado quando você está descansando. Lights, que são as lâmpadas, né, iluminação, cell phone, telefone celular, computer tablet, ou computador ou tablet, air conditioning, ar-condicionado, TV, rádio, speakers, que são os alto-falantes, alguma coisa nesse sentido. 1 or 2, B, 3 or 4, C, 5 or more. Então, 1 ou 2, letra A, 3 ou 4, letra B, 5 ou mais. E aí, nós terminamos essa página. Não, ainda tem mais um aqui. Time to sleep. Perdão, meus amores. Time to sleep. Hora de ir pra cama. Before going to bed, antes de ir pra cama, eu turn off the computer. Desligo o computador. Leave the computer on standby mode. Deixo o computador no modo de espera. Pause my game and leave the computer on. Pauso o meu jogo e deixo o computador. 10. I brush my teeth. Eu escovo os meus dentes. Almost every night. Quase todas as noites. Every night. And I let the tap running. Todas as noites eu deixo a água correndo. Deixo a água corrente e saindo pela torneira. Every night and I turn the tap off. Todas as noites e eu fecho a torneira. Ou seja, aquela pessoa que vai escovar os dentes, não está usando a água, fecha a torneira um pouquinho, depois abre, usa mais um pouquinho de água e fecha. É usar a água com consciência. E aí depois aqui no finalzinho, tá nos direcionando para o material suplementar, para vocês checarem, né? Vocês vão anotar aí letra A, B ou C e depois vocês vão lá para o material suplementar, analisar as coisas que vocês marcaram. Deixa eu só... Bom, então aqui no material suplementar, vocês deverão ir lá na página 1, aí aqui tá as nossas respostas aqui, ó. Page 26, How green are you? Answers key. Então, página 26, quão sustentável você é? Então, temos aqui a chave de respostas. Então, na número 1, para quem marcou a letra C, você vai contar 1 ponto. Número 2, para quem marcou a letra B, conta mais 1 ponto. Número 3, para quem marcou B, C ou D, 1 ponto. Então, aí vocês vão observando e vão contabilizando a pontuação aí, para ver se você é bastante sustentável ou não. Número 4, para quem marcou letra A, 1 ponto. Número 5, letra C, 1 ponto. Número 6, letra C, 1 ponto. Número 7, B ou D, 1 ponto. Número 8, letra A, 1 ponto. Número 9, letra A, 1 ponto. E número 10, letra C, 1 ponto. E depois você irá somar a sua pontuação total para essa atividade aqui e verificar se você de fato é uma pessoa sustentável ou se você tem pontinhos a melhorar ainda. That's it? Let's go to our next activity. Aí, meus queridos, na nossa sequência de atividades, nós temos aqui a nossa sessão de Listen Up. Mas primeiro nós vamos tentar fazer essas primeiras atividades. Então, a atividade 1 pergunta o seguinte: How many body parts do you know in English? Quantas partes do corpo você sabe em inglês? Try to list as many possible in 1 minute. Então, vocês vão pausar o vídeo, marcar 1 minuto e tentar anotar o maior número de partes possíveis que você conhece em 1 minuto. Se eu fosse parar para falar aqui, eu falaria hands, fingers, nails, eyes, eyelashes, eyebrow, mouth, nose, ears, face, hair, neck, shoulders, arms, body, legs, feet. Então é isso que vocês vão fazer. Vão anotando aí as partes. Na atividade 2, tá pedindo pra gente rotular. Logo abaixo aí tem um corpo humano. Então, nós temos o seguinte: Now, label the following body parts using words from the box. Agora, rotule algumas partes do corpo usando palavras desta caixinha. Então, nós temos ear, ouvidos, ouvido, eye, olho, head, cabeça,
heart, coração, kidney, rim, liver, fígado, lung, pulmões, mouth, boca, neck, pescoço, throat, garganta, nose, nariz, stomach, estômago. Pause o vídeo, volte o vídeo novamente, pausa, anota o significado das palavras, dá uma pausa aí no vídeo para vocês completarem este corpinho que está embaixo. Porém, a teacher não vai pausar, né? Porque senão o vídeo fica muito longo. Vamos lá verificar as nossas respostas. Olha aqui o que temos aqui, então. Nós temos aqui eye, ear, neck or throat, pescoço e a garganta, liver, kidney, head, nose, mouth, lung, heart, stomach. Parabéns para quem conseguiu acertar. Depois nós temos uma atividade discursiva. Discuss with a partner. Discuta com um colega. Mas você que está aí em casa vai conversar com a sua família, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, tirar uma opinião, ampliar o vocabulário da nossa aula de inglês. In your opinion, how does climate change impact people's daily lives? Na sua opinião, como as alterações climáticas impactam a vida diária das pessoas? Bom, nós estamos agora mudando de estação. A primavera chegou e com a primavera veio este calorão, né? Eu confesso que eu estou muito preocupada com a chegada do verão. Porque se agora já tá super quente, eu fico pensando, meu Deus do céu, a hora que chegar o verão, como é que nós vamos aguentar? E nós ainda somos pessoas muito privilegiadas. Eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu estou trabalhando aqui neste momento, eu estou na minha salinha, eu estou em ambiente coberto, sabe? Eu tenho um teto para me proteger, eu posso ligar um ventilador, eu posso dar um jeito no calor. Eu fico assim, muito preocupada com aquelas pessoas que às vezes trabalham numa roça, né? Tendo que cortar alguma coisa. Aquelas pessoas que trabalham consertando as estradas, as rodovias, que além de ficar no sol quente, elas têm que ficar em cima daquele cimento, daquela pavimentação preta, aquilo libera calor, né? Então são pessoas que devem passar bastante aperto, principalmente nessas épocas do tempo, assim, que são épocas de mais calor. E a gente está passando por esse tempo de muito calor justamente por conta dos desajustes ambientais e pela falta das árvores, né? As árvores, além de purificar o ar, elas refrescam. O ser humano só quer saber de desmatar, de cortar árvore, de cortar tudo, não colocar em outro lugar e vai só brotando prédio para tudo quanto é lugar. É difícil, não produz ar fresco para nós. Nós precisamos, de fato, nos conscientizarmos. Letra B. What health problems can be related to environmental changes? Quais são os problemas de saúde que podem ser relacionados às alterações ambientais? What parts of the body do they affect? Quais são as partes do corpo que eles afetam? Think of examples for. Pense em exemplos para. Então, quando nós temos uma situação de extreme heat, calor extremo, qual é a parte do nosso corpo que é afetada pelo calor, aquecimento extremo? Pensa e anota aí as suas opiniões. Floods, as enchentes. Que tipo de doença as enchentes trazem para as nossas vidas? Droughts, que são as secas. Que tipos de problemas físicos e que tipos de problema a seca traz para o ser humano? Para as plantações. Então, essa atividade ela propõe que você discuta no sentido de criar mesmo uma consciência mais ambiental em relação a tudo que nós temos vivido até o momento. Vamos passar agora para a nossa próxima atividade. É uma atividade com listening. Let's go! Então, olha só. Na nossa atividade 4, nós temos o seguinte. Listen to some information by the World Health Organization about how climate change will impact health and choose the correct option to complete the following sentences.
Ouça algumas informações sobre as organizações de saúde mundial, sobre como as alterações climáticas impactarão na saúde e escolha a opção correta para completar as seguintes sentenças. Então agora, lápis em mãos, por favor. Vocês vão completar as frases de letra A, B, C e D, marcando neste parênteses aí a informação adequada. Primeiramente, nós iremos ouvir a faixa inteira e, posteriormente, eu vou pausando e fazendo a tradução para vocês. Let's go! Track 11. Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause approximately 250,000 additional deaths per year from malnutrition, malaria, diarrhea, and heat stress. Extreme high air temperatures contribute directly to deaths from cardiovascular and respiratory disease, particularly among elderly people. Increasingly variable rainfall patterns are likely to affect the supply of fresh water. A lack of safe water can compromise hygiene and increase the risk of diarrheal disease. In extreme cases, water scarcity leads to drought and famine. Floods contaminate fresh water supplies, heighten the risk of waterborne diseases, and create breeding grounds for disease-carrying insects such as mosquitoes. All populations will be affected by climate change, but some are more vulnerable than others. Children, and particularly children living in poor countries, are among the most vulnerable to the resulting health risks and will be exposed longer to the health consequences. Vamos agora, então, ao áudio novamente. Eu vou pausando e traduzindo para vocês. Let's go! Track 11. Between 2030 and 2050, climate change is expected to cause approximately 250,000 additional deaths per year from malnutrition, malaria, diarrhea, and heat stress. Entre 2030 e 2050, é esperado que as alterações climáticas causem aproximadamente 250 mil mortes por ano por falta de nutrição, malária, diarreia e estresses provenientes do excesso de calor. Extreme high air temperatures contribute directly to deaths from cardiovascular and respiratory disease, particularly among elderly people. Temperaturas de ar extremamente elevadas contribuem diretamente para mortes por doenças relacionadas ao sistema cardiovascular e respiratório, particularmente entre pessoas mais velhas. Increasingly variable rainfall patterns are likely to affect the supply of fresh water. A lack of safe water can compromise hygiene and increase the risk of diarrheal disease. In extreme cases, water scarcity leads to drought and famine. Com uma variante muito crescente, os padrões de chuvas tropicais estão propensos a afetar o abastecimento de água doce. A falta dessa água segura pode comprometer a higiene e aumentar os riscos de doenças provenientes pela diarreia. Em casos extremos, a escassez de água leva a secas e à fome. Floods contaminate fresh water supplies, heighten the risk of waterborne diseases, and create breeding grounds for disease-carrying insects such as mosquitoes. As enchentes contaminam os depósitos de água limpa, aumentando o risco de doenças provenientes da água, criando a reprodução de centenas de insetos, tais quais mosquitos. All populations will be affected by climate change, but some are more vulnerable than others. Toda a população será afetada pelas alterações climáticas, mas alguns são mais vulneráveis do que outros. Children, and particularly children living in poor countries, are among the most vulnerable to the resulting health risks and will be exposed longer to the health consequences. Crianças, em particular crianças que vivem em países pobres, estão entre os mais vulneráveis, com riscos de saúde resultantes da exposição a essas consequências salutares, né? Então, as crianças serão muito afetadas. Agora, então, meus queridos, nós vamos sair daqui
Vamos voltar aqui para a nossa página para a resolução da atividade 4. Na verdade, nós estamos aqui na página 28. Um minuto que eu já chego lá. Aqui nós já fizemos, né? Já discutimos isso aqui. Então, agora eu já vou passar direto para a correção. Está aqui a correção da nossa atividade 4. De 2030 a 2050, 250 serão adicionados, né? Mais 250 mil mortes relacionadas às alterações climáticas. É esperado esse número, né? 250 mil. Letra B. Doenças cardiovasculares e respiratórias são relacionadas a altas temperaturas. Letra C. A falta de água limpa pode aumentar o risco de diarreia, seca e fome. E letra D. Crianças em países pobres são as mais vulneráveis, aquelas que apresentam maiores riscos de saúde relacionados às alterações climáticas. Então, estamos aí com a nossa atividade 4 corrigida. Bom, meus queridos, e aqui nós temos a nossa última atividade do livro didático antes do challenge. Organize your ideas. Organize suas ideias. Take a look at the following text and think of how social and economic development are connected to the environment. Dê uma olhada no seguinte texto e pense como o desenvolvimento social e econômico está conectado ao meio ambiente. Organize the ideas into the diagram below. Organize as ideias no diagrama abaixo. Então, nós iremos fazer a leitura e tradução do texto e, em seguida, organizar as ideias principais nesse pequeno diagrama aqui, ó, que está mostrando aqui. Environmental, que são os elementos ambientais, economic, os elementos econômicos, and social, os elementos sociais. Impacts on society, impactos na sociedade. Impacts related to climate change are evident across regions and in many sectors important to society, such as human health, agriculture, and food security, water supply, transportation, energy, ecosystems, and others, and are expected to become increasingly disruptive throughout the century and beyond. Os impactos relacionados às alterações climáticas estão evidentes em muitas regiões e em muitos setores importantes para a sociedade, tais quais a saúde humana, a agricultura, a segurança dos alimentos, os abastecimentos de água, transporte, energia, ecossistema e outros. E é esperado que isso se torne crescentemente que haja uma corrupção crescente ao longo do século e além. Por quê? Porque estamos destruindo muito o meio ambiente. In some regions, prolonged periods of high temperatures associated with droughts contribute to conditions that lead to larger wildfires and longer fire seasons. Em algumas regiões, períodos prolongados de altas temperaturas são associados a secas e contribuem para condições que levam a queimadas maiores e longas temporadas de fogos, ou seja, pega fogo na mata e fica toda a vida pegando fogo. For coastal communities, sea level rise, combined with coastal storms, has increased the risk of erosion, storm surge damage and flooding. Em comunidades costeiras, a elevação do nível do mar, combinado com as tempestades costeiras, tem aumentado o risco de erosão, surgimento de tempestades muito destrutivas e enchentes. Extreme heat, sea level rise, and heavy downpours are affecting infrastructure like roads, rail lines, airports, port facilities, energy infrastructure, and military bases. O calor excessivo, o aumento dos níveis marítimos, as chuvas muito pesadas estão afetando estruturas, infraestruturas, tais quais estradas, linhas de pouso de aviões, aeroportos, portos
esse facility port são aqueles portos de facilidades, no sentido de que às vezes vem mercadorias pelos portos, né, via mar. A infraestrutura das energias e as bases militares. The rising temperature and changing chemistry of ocean water is combining with other stresses such as overfishing and pollution to alter marine-based food production and harm fishing communities. O aumento das temperaturas e as alterações químicas das águas do oceano, combinados com outros fatores estressores, tais quais a pesca excessiva e a poluição, estão alterando a produção de alimentos baseados na vida marinha e danificando comunidades pesqueiras. Então, em relação a esse texto, vocês vão pensar e vão adicionar os itens aí, o que tem a ver com o que. Eu já vou mostrar a resposta para vocês, para o nosso vídeo não ficar muito longo. Então, olha só. Quais são os fatores ambientais que foram citados no texto? Wildfires, que são as queimadas, sea level rise, elevação dos níveis de mar, floods and erosion, enchentes e erosão. Como é que isso tudo vai afetar na economia? Infrastructure damage, danos na infraestrutura, harm to fishing communities, prejudicar as comunidades pesqueiras. Como é que isso vai influenciar nos fatores sociais? Health problems, problemas de saúde, a sociedade fica mais doente. Issues with food security, transportation and energy, problemas relacionados à segurança alimentar, transporte e energia. Bom, meus amores, terminamos todos os nossos conteúdos desta unidade. Amados da Teacher, terminamos a correção de todas as nossas atividades, porém, eu vou pedir que vocês façam um pequeno dever para mim. Vocês irão fazer o Challenge Yourself, que na verdade é uma revisão de todo o conteúdo que nós vimos nessas nossas aulas e também nessa videoaula gravada. Challenge Yourself das páginas 29 e 30. E nós precisamos também fechar o nosso capítulo com chave de ouro. Então, vocês vão lá para a unidade 6 do livro de atividade de vocês, reler essas páginas aqui de atividade e resolver todas as atividades das páginas 12 até a página 16, para que possamos fazer as correções numa próxima ocasião. Um forte abraço a todos, obrigada por assistirem o vídeo. Kisses, kisses, see you!